Hoje de manhã, eu lembrei uma frase do ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, quando terminou a eleição do Fleury. Atribuem a ele a seguinte frase: quebramos o Estado, mas elegemos o Fleury. Por que eu lembrei dessa frase? Porque exatamente é o que aconteceu ontem com o Brasil. Hoje o governo deve estar dizendo isso: explodimos o orçamento, mas salvamos o chefe. Porque foi exatamente isso que o governo de Michel Temer fez para poder deixar de aprovar o andamento da denúncia contra ele na Câmara dos Deputados. Dizem as más línguas que foram gastos por volta de 14 bilhões de reais para que os deputados e deputadas da base votassem a favor de Michel Temer. Primeiro dessem quórum e depois votassem a favor de Michel Temer. Isso é um escândalo. Esse senhor chegou à presidência da República exatamente sob o argumento dos parlamentares que o apoiaram aqui, retirando Dilma Rousseff, de que nós teríamos, a partir deste governo, responsabilidade orçamentária. Teríamos equilíbrio nas contas públicas, que iria acabar a gastança feita pelos governos do PT, que, enfim, nós teríamos superávit primário, pagaríamos a dívida. Foi esse o argumento. Caçaram a Dilma pelas ditas pedaladas fiscais, senador Jorge Viana, pelos decretos de recursos para o Banco do Brasil, porque ela era uma irresponsável fiscalmente. Foram esses os argumentos que nós ouvimos dessas tribunas de senadores que votaram pelo impeachment e puseram o Michel Temer lá. E agora o que nós estamos vendo? O orçamento arrebentado. Nossas universidades não terão condições de funcionamento depois de setembro. A ciência e tecnologia desse país está desmontada. O Bolsa Família teve 800 milhões de cortes e tem 500 mil famílias para entrar e o governo não atesta e não aprova, mas gastaram cerca de 14 bilhões de reais, segundo estão dizendo aí, para que os parlamentares apoiassem o Michel Temer. Explodiram o orçamento, mas salvaram o chefe. Eu concedo uma parte ao senador Randolfo, depois ao senador Jorge Viana. Senadora Gleiser, os números são controversos de quanto foi gasto. A senhora fala em 14 bi, já falaram em 40 bi, 30 bi. O fato é que não tem paralelo na história do país do que foi feito pelo governo para se manter no cargo. Com o resultado aquém, diga-se de passagem, 263 votos, com tudo que foi feito, 263 votos para negociar em alguns aspectos somente a manutenção de quórum, não tem precedente, nem na reeleição de Fernando Henrique, nem nos 5 anos para Sarney, não tem precedente do conjunto de favores. Ontem teve o absurdo, senadora, de ministro da Casa Civil, de ministro da Secretaria de Governo, negociar a liberação de emenda no plenário da Câmara dos Deputados, à luz do dia, sem constrangimento nenhum. Tão grave quanto isso, senadora, eram algumas argumentações lá no plenário do porquê não autorizar o processamento do presidente da República. Uma do tipo: eu concordo com o processamento do presidente ao fim do mandato. Algo mais ou menos parecido com o seguinte: eu concordo com a prisão do goleiro Bruno ao final do Brasileirão, né? Algo desse tipo. Eram argumentações dos mais variados tipos, e como se não tivesse ocorrido o que nós e o Brasil todo assistiu. Nós assistimos o que os deputados votaram ontem, a peso, o que os deputados tatuaram, para utilizar um linguajar mais adequado, o que os deputados tatuaram foi que vale a corrupção no país. Ou seja, que tudo aquilo que os brasileiros viram de uma mala de dinheiro sendo carregada pelo assessor direto do presidente da República, a pedido dele, não existiu. Ontem foi, sem dúvida alguma, o dia triste da vitória da mala e da derrota da República em nosso país. Obrigada, senador Randolfo. Triste mesmo. Senador Jorge. Senadora Gleiser, já tive hoje de manhã presidindo, falando aí na tribuna, participando de um debate intenso com o mesmo propósito, de vermos o país piorando
e ficando refém da política fisiológica que dá sustentação, que, aliás, é a única base de sustentação desse atual governo. Eu ouvi dessa tribuna o hoje presidente do PMDB e líder do governo, Romero Jucá, que o nosso governo não tinha condição de seguir governando porque tinha 13%, 14%, 15% de apoio popular. Nós temos agora o governo deles com 5%, em algumas pesquisas está dentro da margem de erro. É isso. E para se manter, para ter uma sobrevida... A margem de erro é maior, senador Jorge. A margem de erro é maior. A aceitação do governo é uma margem de erro a menos. É verdade. E aí, eu debati ainda há pouco com o senador Cristóvão e fiz um paralelo entre essa sessão de ontem na Câmara dos Deputados com aquela de abril do ano passado, né, do afastamento da presidente Dilma, um verdadeiro circo. Agora, aqueles que lá faziam o discurso do falso moralismo foram os que fizeram ontem a justificativa para manter um governo que não está sendo acusado pela oposição. Não somos nós que estamos pedindo para abrir uma investigação ou para denunciar o presidente por corrupção. É o Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, dentro de provas incontestes. E aí, o que é que o governo resolveu fazer? O senador Cristóvão estava dizendo que tinha sido uma vitória. Eu digo, não, lá foi uma derrota grande. Foi derrota da Lava Jato, da política honesta, da ética, da decência, da dignidade do parlamento. Foi só derrota aquilo lá ontem. Às custas do Brasil, do desequilíbrio fiscal, que agora eles vão ter que fazer uma correção, porque eles mentiram com os números. Era 129 bilhões de déficit, vai passar para 159. E, se tiver mais uma votação, vão ter que passar para 200 bilhões. A grande imprensa, que tanta crítica fez a nós, agora já caiu a ficha, parece, que esse governo não se sustenta mais. Quanto custará a próxima denúncia? Qual o custo que o Brasil vai pagar? E eu fiz uma pergunta. Na política, a gente sempre nós tivemos esse problema no nosso governo, vamos assumir. Às vezes, a gente tem que carregar o atraso. Mas o que está ocorrendo no Brasil hoje é o atraso está nos carregando. Pior do que isso, do que o atraso está nos carregando. O governo Temer está refém do atraso. E aí, ele é o atraso. E é a expressão maior disso, porque aquele grupo, eu vi a entrevista do Rodrigo Maia ontem, ele falando que foi tratado, ele que foi o artífice daquela vitória lá de ontem, aquele resultado de ontem, ele disse que foi tratado por truculentos do Palácio do Planalto, e que ele acha que, a partir daquela votação de ontem, o governo não tem mais condição de fazer as reformas, pelo número de votos que teve de um lado e de outro. Eu não estou entendendo como é que alguns acham que aquilo ali pode ter dado sobrevida para o governo Temer. Ora, gente, ali pode ter sido a pá de cal no Brasil. Por isso que nós defendemos o certo mesmo, inclusive quando a presidente Dilma estava no poder, ter antecipado eleições, mais democracia, nós aceitávamos isso como punição. E agora defendemos a mesma tese, soberania do voto, empoderamento da sociedade, para que se tenha um governo que seja capaz de fazer o enfrentamento dos desafios que o Brasil vive. Eu parabenizo Vossa Excelência, presidente do meu partido e querida senadora Gleice, pelo pronunciamento. Obrigada, senador Jorge Viana. E eu também quero dizer, como Vossa Excelência disse, e também senador Randolph, ontem perdemos geral. O Brasil perdeu, a política perdeu. Não dá nem para a gente comemorar, porque aquela negociação, né, aberta ali no plenário, o Brasil inteiro assistindo, depõe cada vez mais contra a política, contra os políticos, que tinha que ser um instrumento de mudança na vida das pessoas. É muito triste tudo isso que nós estamos vivendo. Eu queria lamentar o resultado ontem, também acho que foi um resultado apertado pelo preço que pagaram, e dizer que não tem como esse governo dar certo. E eu ouvi pelos noticiários, e também li alguns jornais, de que o governo Temer ajudaria o PT, portanto, o PT gostaria que Temer ficasse. Qualquer governo golpista vai fortalecer a posição do PT. Sabe por quê? Porque as pessoas têm memória nesse país. Estão olhando o que está acontecendo agora e lembram-se do que foi o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, principalmente o governo do presidente Lula, que gerou milhões de empregos nesse país, que distribuiu renda, que tinha programas que ajudavam as pessoas. Eu entrei numa loja domingo no shopping, fui passear com a minha filha aqui em Brasília, e entrei numa loja, eu estava olhando
a vitrine, estava olhando as coisas, a pessoa que vendia, a vendedora, disse assim, a senhora é aquela moça do PT, não é? Que está sempre com o Lula. Diga para o Lula que todas aqui na loja vão votar com ele. Todas. Sabe por quê? Nós ganhávamos muito dinheiro na época que o Lula era presidente, a gente vendia muito. É isso que está na cabeça das pessoas. Então, não venham com esse papinho de que interessa ao PT. Por favor, gente, contra fatos não tem argumento. O PT vem se posicionando de maneira firme contra Temer, contra Maia, contra os golpistas. Qualquer um que entre nesse Palácio do Planalto pela porta dos fundos, como entrou o Temer, não tem condições de melhorar o Brasil, não tem condições de oferecer nada ao povo brasileiro. Até porque é gente com compromisso com o andar de cima da sociedade. Aliás, eu gostaria de perguntar, onde é que está o mercado financeiro? Quietinho, quietinho, quietinho. Cadê os empresários? Com o pato deles? Qual o protesto que estão fazendo? Nenhum, niente. Não vi aqui também senadores defender o resultado disso tudo, ou pelo menos vir justificar aqui por que as universidades vão fechar em setembro, por que não colocam 500 mil famílias para dentro do Bolsa Família. Já disse, essa casa tem que dar explicação para a sociedade de terem colocado Temer, tirado a Dilma. Uma vergonha para esse país. Nós estamos voltando a ter fome no Brasil. Portanto, tem que ficar muito claro aqui. Aquilo que nós falávamos na época do impeachment é exatamente o que está acontecendo. Hoje tem uma matéria na imprensa dizendo que os empresários já pensam em demitir trabalhadores para contratar terceirizados e temporários pela nova legislação trabalhista. Senador Randolph, vai ser uma tragédia, porque o salário que nós temos mínimo no Brasil, que foi uma conquista do povo, os nossos governos ajudaram muito, já é um salário que está aquém de muitas necessidades. O que eles vão fazer com a contratação de terceirizados e com a contratação de temporários? Poder pagar menos que o salário mínimo. Porque foi isso que esse Congresso aprovou aqui na mudança da lei trabalhista. E agora já começam a se preparar para explorar a população. Não é possível, nós queremos empobrecer mais o Brasil. O que tem na cabeça dessa gente? Para que tanta concentração de riqueza? Para que tanta concentração de dinheiro? Eu ouvi um senador que me antecedeu dizendo que estava preocupado porque os ricos estão saindo do Brasil e se rico sai do Brasil é mal para o Brasil. Rico do Brasil sempre saiu do Brasil nas crises, não foi agora, desde o passado, porque não tem projeto de nação. Veja se risco dos Estados Unidos saiu quando eles estavam começando a construir o país, nas dificuldades que teve, na guerra de secessão. Não, lá acho que tem uma classe dominante que tem uma visão um pouquinho melhor do Brasil, que é uma visão de desenvolvimento nacional. Aqui nem isso nós temos. Na primeira crise, os ricos pegam a mala e vão embora. E querem o quê? Que a gente dê mais vantagem para eles ficarem? É isso que querem? Uma falta de consideração com o país, estão preocupados com o bolso deles, com o umbigo deles. E se nós temos hoje violência no país, é por causa da brutal concentração de renda que esse país tem, a diferença entre ricos e pobres. Um país que tributa o povo, que tributa o trabalhador e não tributa a grande fortuna, que não coloca tributo sobre lucro e dividendo. Que país que pode ser feliz e desenvolver desse jeito e não ter violência? Vai ter violência sim, enquanto nós tivermos essa diferença, enquanto as classes sociais tiverem essa diferença tão grande. O Brasil é um dos países mais desiguais que nós temos em termos de renda. Nós conseguimos um pouquinho, subir um degrau, acabar com a fome no Brasil. Veja, acabar com a fome. Um país que exporta comida tinha fome. Não, mas a classe dominante brasileira, os ricos não concordaram. Foi demais, tiveram que desmontar e estão desmontando o Estado brasileiro e o Brasil está tendo fome de novo. É só andar nas ruas de Brasília. Eu fui para vários estados esse mês. Fui para o Amazonas, fui para o Maranhão, fui para Paraíba, estava lá no meu estado. As pessoas estão pedindo dinheiro nas ruas de novo. Estão na porta do supermercado pedindo pacote de feijão e arroz. Será que nem isso, essa classe rica do Brasil não é capaz de compreender que o orçamento tem que dar aos pobres? Agora desmantelar os direitos trabalhistas e vão agora pegar de novo a reforma da Previdência, que é o que o senhor Meirelles disse. Esse não entende nada de Brasil, é um contador. Aí me dizem assim, mas o Meirelles foi do Banco Central da época do Lula. Deu certo, sabe por quê? Porque o Lula tinha clareza política e ele estava subordinado à política. Esse homem não tem clareza política e trata o Brasil como se fosse um fechamento de caixa, que as pessoas não contassem. Isso aqui não é um banco, não, senhor Meirelles.
Vai o que agora desmontar a Previdência? É isso. Nós vamos figurar de novo internacionalmente como um país com um dos maiores índices de fome e pobreza. Bonito, né? Para um país que exporta alimentos. Que vantagem tem isso? Devíamos nos envergonhar. Inclusive os produtores rurais desse país deviam se envergonhar. Não é possível a gente ter o retrocesso que nós estamos tendo. E isso porque nós temos, sim, uma classe dominante, uma aristocracia do serviço público que aprendeu a ganhar salários altíssimos e não ter o mínimo de solidariedade com esse país. Começa por esse judiciário, Ministério Público, que vergonhosamente, através dos seus conselhos, estão pedindo aumento. O Ministério Público está pedindo aumento de 16%. Os juízes de 42%. Por favor, tenham vergonha na cara. Não mandem esse pedido para o Congresso Nacional. O país está passando fome de novo. Os senhores ganham acima do teto, ganham muito dinheiro e têm muito benefício. Não façam isso. Tenham decência. Pedir 42% de aumento. Tem juiz que ganha mais de 100 mil reais por mês. Promotor. Por favor, tomem tento, gente. Que é isso? Não é possível que a gente veja as coisas acontecerem e achar que isso está normal. Não está normal. Senhor Meirelles, não mexa com a previdência do povo, não mexa. Porque o que o senhor está fazendo com o Brasil é entregar o Brasil aos estrangeiros, principalmente ao capital internacional, nossas reservas de petróleo, nosso dinheiro do orçamento para pagar especulação de mercado financeiro e colocando o povo na pobreza. E aí todo mundo se assusta quando abre uma pesquisa e o Lula aparece com 40%. E o PT aparece com 20% da preferência nacional. Como pode? Como pode? Só pode. Só pode. Porque se nós tivermos um período na história desse país em que pobre foi tratado de maneira decente, e a maioria desse povo é pobre, do povo brasileiro, foi na época do Lula, em que trabalhador teve direito, em que salário foi aumentado, em que nós tivemos programas sociais, em que a renda foi melhor distribuída, em que o emprego foi criado. As pessoas tinham um emprego decente, e não emprego só como que se quer agora a reforma trabalhista. Volto a repetir o que a vendedora da loja do shopping me disse. Todas aqui nós vamos votar no Lula. Sabe por quê? Porque na época do Lula a gente vendia muito e ganhava dinheiro. É isso que o povo brasileiro quer. Ter oportunidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de sustentar com decência a sua família, de não ficar precisando de favor, de não passar vergonha por não ter como pagar as contas no final do mês. E isso esse governo não consegue dar, esses golpistas não conseguem dar. Agora, soltar dinheiro para deputado, soltar emenda para deputado, dar cargo para deputado para salvar o chefe, isso eles fizeram. E muitos ainda votaram em nome da moralidade. É um escândalo que nós estamos vivendo, um escândalo. E aí a perseguição do Lula continua, porque só tem um jeito do Lula não ganhar a eleição nesse país, é não deixá-lo concorrer. Falar de novo, só tem um jeito de o Lula não governar este país, de novo, é não deixá-lo concorrer, porque se ele concorrer, vai ganhar. Goste a elite, não goste a elite, goste aqueles que criticam, não goste, é isso que vai acontecer, porque é essa a memória que a população tem. E aí ontem sai mais uma denúncia contra o presidente Lula. É uma perseguição implacável, eu nunca vi isso. O Temer é praticamente anistiado pela Câmara dos Deputados. O seu assessor da mala é solto, o Gedel é solto, o Lula é condenado, tem mais uma denúncia, o Vacari, que é tesoureiro do PT, que foi inocentado pelo tribunal, continua preso. É assim, eles não têm mais o que fazer. A Rede Globo detonou o Lula de todos os jeitos, não conseguiu. Não conseguiu. Ô, Rede Globo, você não vai conseguir. Não vai conseguir agora nem na eleição. Sabe por quê? O povo tem memória. Quem já comeu 3 vezes ao dia não quer voltar a não comer. Quem já teve acesso a bens mínimos não quer voltar a perder. Portanto, o que estão fazendo com o Lula é a maior injustiça. E eu termino aqui parabenizando a nossa bancada de deputadas federais e deputados federais, que foi valorosa ontem no enfrentamento ao Temer. Fechou questão, foi para cima, brigou, defendeu o povo brasileiro. E é isso que nós vamos continuar fazendo, defendendo o povo brasileiro, porque esse é o nosso lugar.